pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um dos amigos, com cada um dos irmãos nesta noite. Louvamos ao Senhor por mais um dia de vida. Louvamos ao Senhor por mais uma semana que se inicia, mais um mês que temos entrado. E mesmo diferente de tantos outros maios, de tantos outros anos, como temos costume de viver e prosseguir, acometidos por tantas situações, mas ainda assim certos de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, de que o nosso Deus conosco está, e de que certamente então podemos confiar e descansar no seu amor, que é constante, que é real e que é eterno. Quero convidar você para louvarmos e exaltarmos a este Deus nesta noite. Convidar você para apresentar ao Senhor os anseios do seu coração, para apresentar ao Senhor a sua gratidão por cada bênção, por cada detalhe do cuidar de Deus em sua vida. Apresentar ao Senhor e exalte, engrandeça e glorifique o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Ele sim é o nosso grande Senhor e é a grande razão de nos reunirmos nessa noite. Vamos orar, consagrando esse tempo ao Senhor, consagrando as nossas vidas ao Senhor, nosso coração ao Senhor, pedindo para que o Senhor limpe tudo aquilo que porventura possa nos atrapalhar a nossa comunhão com Deus neste momento, e pedir ao Senhor que nos agracie com o seu toque, com a condução do seu Espírito, com a ministração espiritual que Ele tem certamente reservado para a gente nessa noite especial. Vamos orar, queridos? Pai amado, louvamos o Teu nome, Senhor. Mais uma vez, declaramos que não há Deus além de Ti. Declaramos que o Senhor é a nossa maior alegria, o Senhor é a nossa canção. O Senhor é a grande razão das nossas vidas. É por isso, Deus amado, que mesmo diante de situações que não controlamos e outras tão contrárias à nossa vontade, ainda assim, podemos nos alegrar, podemos celebrar e podemos dizer a toda voz: louvado seja o nome do Senhor, pois mesmo em meio às mais difíceis situações, o Senhor nos tem sido por
socorro, por fortaleza, tem nos sustentado e nos conduzido, e podemos, ó Deus amado, confiar e descansar no teu amor. Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos juntos mais uma vez. E a nossa oração é para que o Senhor se agrade de nós. Por isso, Pai amado, perdoa os nossos pecados. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração. E aceita, Deus querido, o culto que nesta hora prestamos ao Senhor. Que todos os holofotes, que todas as atenções se voltem para o Senhor e para a Tua palavra. E através, ó Deus, da Tua palavra, através do Senhor, a Tua presença, Teu Espírito que ministra aos nossos corações, que sejamos, Deus, edificados, fortalecidos, animados, desafiados e achegados, ainda mais perto do Senhor. Ó Deus, limpa os nossos olhos para que percebamos ao Senhor. Ó Deus, fortalece o nosso coração para que ele descanse e confie mais no Senhor. Ó Deus, firma os nossos passos mais e mais em Tua presença. Ó Deus, nos ajuda a que a nossa voz louve os Teus louvores e que a nossa oração não seja apenas pedidos de gente desesperada, mas seja tão somente a súplica, o clamor de gente sincera que Te ama, apresentando juntamente com isso também a sua gratidão, pois nós temos visto quantas maravilhas o Senhor já tem nos feito. Obrigado, pois, pelas Tuas bênçãos e obrigado por este momento de celebração, que em tudo e sobretudo o Teu nome seja glorificado e que o Senhor assim a todos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar você a que de todo o seu coração você louve o Senhor. Por isso, não permita que nada te atrapalhe nesse momento. Mas, mesmo aí no ambiente mais informal do seu lar, que você volte-se totalmente ao Senhor e cante, e interage, se apresente ao Senhor e diga ao seu Deus: Pai, eis-me aqui, eis o meu culto de louvor ao Senhor. Vamos juntos louvar e exaltar ao Senhor. Venha, Deus, venha, Deus.
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa rocha perfeita, e ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Louvado seja o nosso Deus, que é a grande fonte das nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Dentre todas as coisas que você precisa, como sempre frisamos, o que você mais precisa mesmo é do Senhor. Amém? Teremos agora o nosso momento de oração, o nosso momento de intercessão. Temos vários motivos para agradecer, mas também temos pedidos especiais a fazer ao Senhor. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma notícia triste, que carece de nossas orações. O falecimento da Dona Maria. Dona Maria, mamãe do nosso irmão Leandro. Nós vínhamos orando por ela já no último mês. Ela começava um tratamento contra um câncer e aprove ao Senhor, nesta manhã, recolher a mamãe do nosso irmão Leandro. E nós pedimos a oração dos irmãos de toda a igreja, sobre nosso irmão Leandro, que eu, sua esposa, bem como toda a família ali, que carecem deste momento, do suporte, do sustento e do consolo do Senhor. No exemplo dessa situação, que é bem recente, temos os outros irmãos que continuamos orando e também muitos motivos para agradecer, pois muitos deles têm compartilhado do agir do Senhor e temos também visto o mover do Senhor em várias situações. Quem vai nos dirigir hoje com uma palavra e uma ministração especial, conduzindo nosso momento de intercessão, é nosso irmão Bruno. E vamos ouvir o nosso irmão e acompanhar então este momento especial. Graças a Deus, meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe cada um. Esse é um momento de intercessão, esse é um momento no qual o pastor me convidou para fazer essa noite, estar com vocês. Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no Salmo 139, versículos 7, 8, 9 e 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama de sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aleluia. Ou seja, meu irmão, nessa noite, eu não sei qual é o seu lar, qualquer um que seja o seu lar, seja dentro de uma caverna, seja dentro de um deserto, seja no vale você esteja passando, seja uma dificuldade financeira, seja dentro de uma fornalha, saiba que o seu lar certamente é o aqui de Deus. Deus está com você. Deus está na sua vida. Deus está aqui conosco. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque Tu és bom, Pai. Nós te adoramos, porque o Senhor é presente em nossa vida. Então não importa o que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque nós não podemos fugir da Tua presença, nós não podemos fugir, Senhor, do Teu amor, nós não podemos fugir, Deus, porque o Senhor nos encontra sempre, o Senhor está conosco, porque o nosso lar é o Teu aqui, Pai. Oh, Pai, muito obrigado pelo que Tens feito, Pai, em nossas vidas, por ter nos protegido, Senhor,
por essa proteção que o Senhor nos dá. Senhor, em nome de Jesus, eu oro também, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está no hospital, cada pessoa que está enfermo, Senhor. Em nome de Jesus, vá ao encontro dessas pessoas, se for a tua vontade, traga um refrigério, Senhor, traga cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vá ao encontro, Senhor, dessas pessoas que estão com o Covid-19, Senhor. Vai ao encontro, Pai. Leve a sua cura, Pai. Dê uma palavra, Senhor, de amor, Senhor, aos corações, Deus, de esperança, porque Tu és a nossa esperança e em Ti, Senhor, nós colocamos a nossa vida. Deus, Tu és maravilhoso. Eu peço, Senhor, também, vá ao encontro, Senhor, dos pais que estão sem emprego, estão desempregados, Deus, que não conseguem prover sustento neste momento. Deus, levanta, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para levar, Senhor, mantimentos para esses lares, Pai. Que possamos, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, ajudar nossos irmãos que estão passando necessidade, Pai. Oh, Deus, também eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, que faz parte desse ministério, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas e abençoe, Deus. Abençoe a cada um, Deus. Muito obrigado, Deus. Oh, Deus, também eu peço pela direção do nosso país, pela direção do nosso estado, pela direção do nosso município, Senhor. Que em nome de Jesus dê sabedoria, Senhor, a essas pessoas que estão na frente, Pai. Muitas vezes, Senhor, em nome de Jesus, vá ao encontro dessas pessoas. Coloca, Senhor, o Teu amor na vida deles, Senhor, que eles possam fazer o melhor para a sua população, Pai. Em nome de Jesus, o melhor para o Brasil. Nós oramos, Senhor, nós desejamos, Senhor, que seja feita a Tua vontade no Brasil, Deus. E que, por mais que passamos dificuldade, Deus, nós vamos declarar que nós confiamos em Teu amor. Confiamos em Teu amor, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor está conosco. Aleluia. Te convido nessa noite a louvar comigo essa canção. Aleluia.
reconhecemos, Deus, que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o Deus da nossa vida, e nós não temos mais para onde ir, nós não temos para onde fugir, porque o Teu amor nos alcançou, o Teu amor nos alcançou naquela cruz do Calvário. Oh Pai, Teu amor nos envolve, nos preenche, e nós confiamos, porque nada pode mudar o Teu amor por nós, nada pode mudar o Teu amor por nós, Senhor. Deus, por isso nós louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, muito obrigado, querido Bruno. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe sua família, seu ministério, em nome de Jesus. É bom poder orar, poder descansar neste Deus que sabemos que sempre está conosco. Descanse seu coração nessa verdade. E mesmo quando você não entende, confie que certamente o Senhor haverá de fortalecer e conduzir todas as coisas. Estaremos agora ouvindo a palavra do Senhor, a exposição da palavra de Deus, e nessa noite, de uma maneira diferente, com pessoas diferentes. Vamos ter a alegria de ouvir um amigo muito querido, Pastor Sidney Machado. Esteve conosco em nossa igreja exatamente há quase um ano, maio de 2019. Ele esteve pregando no aniversário de nossa igreja, finalzinho de maio do ano passado. E hoje o pastor Sidney está em Atibaia. Desde o início do ano ele deixou a Igreja Batista do Marapé, onde serviu por mais de 20 anos, e assumiu a direção do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Convidei o pastor Sidney, na verdade, de maneira carinhosa e generosa, eles se dispuseram a ceder esta palestra que foi ministrada à Igreja Batista Betel, do querido amigo pastor Sérgio Luizeto, que também fará uma participação aqui, apresentando ao Sidney. Então, esta palestra foi ministrada pelo pastor Sidney há 3 semanas atrás, mais ou menos, na Igreja Batista Betel, a Igreja Batista Betel, por também meio formato eletrônico, e foi gentilmente cedida pela igreja, pastor Sérgio Luizeto, para que compartilhássemos aqui com os irmãos e os amigos que acompanham a transmissão do culto da Igreja Batista Central de Guarujá. Isso porque o tema é muito relevante, o pastor Sidney é realmente um especialista no assunto. O pastor Sidney, uma das áreas de domínio do seu estudo é escatologia, o estudo do final dos tempos, inclusive tendo escrito já um livro sobre o assunto. E assim, diante deste momento que temos vivido, creio que muitos têm se perguntado e considerado essas situações à luz das profecias. E nessa noite, então, vamos ouvir pastor Sidney colocando o seu ponto de vista à luz da palavra de Deus e nos conduzindo a uma reflexão bíblica, pensando escatologicamente, à luz da palavra de Deus, sobre Covid-19 e todas essas questões que temos vivenciado. Então, o pastor Sidney vai falar e o pastor Luizeto vai fazer a apresentação, como foi lá e que transmitimos aqui também. Desde já agradeço, meus queridos amigos Sidney e Luizeto, por poder também ceder e poder participar, nos abençoando nesta noite. Deus abençoe, que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos um grande preletor nessa noite. Eu sou suspeito por esse preletor. É um grande amigo, uma pessoa que eu amo sobremaneira, que eu respeito, que eu admiro. E tem uma bela família, uma família abençoada e abençoadora.
é o pastor Sidney Machado, com mais de 25 anos de ministério pastoral. Eu tenho desfrutado da amizade do pastor Sidney por cerca de 20 anos ou um pouco mais. E é um escritor, além de professor, é escritor. Ele escreveu O Fim, tratando diversas correntes escatológicas, e por isso ele estará falando para nós nesta noite sobre Covid-19 e o fim dos tempos, né? O que isso tem a ver. E também, recentemente, lançou o livro Tal Pai, Tal Filho, o perigoso legado de Davi. Um excelente livro de como o pai deve se preparar e se comportar para cuidar da melhor maneira possível do relacionamento com seu filho, o legado que ele vai deixar para com seu filho. E pastor Sidney Machado, recentemente, deixou da Igreja Batista do Marapé de Santos, uma igreja sensacional, abençoada e abençoadora, e depois de cerca de 25 anos trabalhando, realizando um bom trabalho nessa igreja, assumiu recentemente a diretoria do Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Tive a alegria e o privilégio de estar participando do seu da Igreja Batista do Marapé e também participando da sua posse no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Com certeza, pastor Sidney há de nos abençoar pela bagagem e pela unção que o Senhor tem concedido a ele. Meu amigo Sidney, é uma alegria muito grande estar novamente com o irmão, ainda que seja através da plataforma aqui pela internet. É um prazer sempre ouvir o irmão compartilhando dos seus sábios conhecimentos. Então, nos abençoa com os seus ensinamentos, meu amado, querido amigo. Boa noite, Luiz Neto, graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Privilégio para mim estar com vocês nesta noite e trabalhando um tema que eu acredito que faça parte do pensamento, né? Se não de todos os que creem em Jesus, quase todos se perguntam, será que agora é o fim, né? Bom, eu quero responder essa pergunta biblicamente. Então, a história é longa, mas eu vou reduzi-la ao máximo para que nós tenhamos um tempo de qualidade, mas um tempo que não extrapole, tá bom? Então fique tranquilo, fique em paz e fique conosco. Na verdade, queridos, o que acontece conosco hoje, o Covid-19, é um episódio que esse mundo a qual vivemos, ele já está plenamente acostumado. A nossa geração, talvez a geração anterior a essa, não tenha tanta similaridade com o que está acontecendo, mas o universo que nós conhecemos, o planeta em que vivemos, ele já experimentou esses dissabores por diversas vezes. E eu não estou me referindo apenas às pragas do Egito, lá do Antigo Testamento, mas eventos bem mais recentes, como, por exemplo, a gripe espanhola, que há 100 anos atrás assolou o planeta todo, né? Cerca de 50 milhões de pessoas morreram dessa gripe, né? É uma variação de um vírus que nós conhecemos bem hoje, né? Que é disseminado entre nós e não tão letal, né? Mas naquela época, há um pouco mais de 100 anos atrás, foi terrível. Estima-se que por volta de 50 milhões de pessoas tenha morrido e, em média, talvez 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas no decorrer dos anos em que a gripe espanhola assolou o mundo. 500 milhões de pessoas tendo uma gripe especial e cerca de 50 milhões morrendo. Só que no Brasil, cerca de 30 mil pessoas morreram há 100 anos atrás de gripe espanhola, né? Tem a peste bubônica também no século XIV, né? Também estima-se que 1/3 da população
mundial tenha morrido por volta do ano 1400 depois de Cristo, 1350 depois de Cristo, um terço da população mundial morreu, né, da gripe espanhola, varíola, né, que hoje graças a Deus, é um vírus controlado, né, mas transmitido de pessoa para pessoa por 100 anos, de 1880 a 1980, 300 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo de varíola, tifo. Mais de 3 milhões de pessoas morreram de tifo após a Primeira Guerra Mundial. Cólera, de mais de 100 mil pessoas morreram de cólera, né? Aliás, mais de 100 mil pessoas morrem de cólera todos os anos. Não é uma doença que foi erradicada, né? Essa bactéria causadora da cólera está aí ativa, e onde há miséria, pobreza, falta de saneamento básico, a cólera está presente. E tuberculose, né? Ainda hoje existem muitos casos, inclusive no Brasil. Eu conheço gente que morreu de tuberculose, mas de 1850 a 1950, ou seja, durante 100 anos, o mundo conheceu um surto de tuberculose. Sabe quantas pessoas morreram? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas morreram de tuberculose. Outras doenças que talvez estejam mais próximas de nós, como o HIV, né, foi o causador de 20 milhões de mortes. Pessoas que morreram em decorrência de enfermidades, né, adjacentes ao HIV. E a última, o H1N1, né, a gripe suína, que surgiu em 2009, também matou cerca de 20 mil pessoas, um pouco mais, ao redor do mundo. Então, tendo dado esses dados iniciais, o que nós diríamos? O Covid-19, ele definitivamente, ele não é um sinal da volta de Jesus Cristo, que a gente diga assim, né? Olha, Jesus vai voltar porque o Covid aconteceu. Tantos e tantos sinais nesses últimos 20 séculos após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra também serviram para anunciar a volta de Jesus. O que nós, como Igreja de Jesus, precisamos entender é que não há nada que reste no cronograma de Cristo para que a volta de Jesus Cristo aconteça, tá bom? Não é uma peste, não é uma epidemia, não é uma guerra, não há exatamente nada que falte para que a Igreja de Jesus Cristo, melhor dizendo, seja arrebatada, já que quem me conhece sabe que eu traço uma diferença entre o arrebatamento da Igreja e a segunda vinda de Jesus Cristo, que biblicamente, para aqueles que estudam profundamente a palavra de Deus, são dois eventos distintos. Me perdoe quem não pensa assim, mas a palavra de Deus assim o diz, e eu fico com o que diz a palavra de Deus. Então, o que nos resta? Nos resta crer na vinda iminente de Jesus Cristo. A qualquer momento, Jesus Cristo ele pode pairar nos céus e para arrebatar a sua igreja. É exatamente isso o que eu entendo. Como diz o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele já advertia os seus discípulos e as multidões, né, que o acompanhavam, né? Os discípulos certa vez disseram para Jesus, né, Senhor, nos diz quando acontecerão estas coisas. Jesus estava pregando, né, profeticamente, e Jesus então responde, olha, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Né? Mas ele complementa, estáis, pois, de sobreaviso, né? Vigiai e orai, porque vocês não sabeis quando será o tempo. Então, a Bíblia, ela não nos dá uma data. No decorrer desses anos todos, muitas e muitas pessoas tentaram marcar a volta de Jesus. Nós não temos
biblicamente uma data descrita. Assim como nós não temos um evento que diga é agora que vai acontecer, né? Mas nós entendemos que nós vivemos desde que Jesus Cristo veio a este mundo os últimos tempos. Olha, eu separei algumas questões aqui, eu sei que não vai dar tempo de tudo, mas, por exemplo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele já se refere a Timóteo como se eles estivessem vivendo os últimos dias, preparando o seu jovem discípulo Timóteo para o tempo em que ele estava vivendo. Não é um tempo vindouro, não é para daqui a pouco, ou o tempo em que nós hoje estamos vivendo, mas é um tempo em que Timóteo já estava vivendo. Timóteo, nos últimos dias serão tempos difíceis, então se prepare, porque os homens serão avarentos, eles amarão a si mesmo. Aquele tempo já era um tempo difícil. Quando o apóstolo Pedro também se dirige à igreja de Jesus Cristo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3, ele fala, olha, os últimos dias. Mas ele não traça os últimos dias como sendo algo posterior, algo que aconteceria daqui a X anos. Ele está falando do tempo difícil em que eles estavam vivendo. É como o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele fala, olha, fim dos tempos. Ele não está aqui elaborando um tempo posterior, ele está falando do tempo em que eles estavam vivendo. Agora, o que então precisa nos preocupar? Em vivermos de acordo com aquilo que Jesus Cristo espera que nós vivamos. Esse é o mais importante. Você não precisa ficar preocupado, sequer abalado, se nós, agora sim, Jesus Cristo vai voltar. Porque ele já disse, ninguém sabe. É quando vocês menos esperarem. Quando ele fala da parábola das bodas, né? Das noivas que estavam lá sem qualquer preocupação, elas foram pegas de surpresa. Ali falando, né, sobre o seu reino. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Então, o que nós precisamos, queridos, é viver. Viver esse verdadeiro evangelho. E já eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus como desafio final, tá bom? Mas, antes de eu compartilhar esse texto, quais são, no relógio de Deus, os próximos episódios? Se nós não podemos biblicamente afirmar, olha, falta isso, falta aquilo, porque tudo já está cumprido para o arrebatamento da igreja. Então, no relógio de Jesus Cristo, o próximo evento é exatamente o arrebatamento. Descrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Um evento exclusivamente para os que creem em Cristo Jesus. Está aí um grande texto para você meditar e entender que arrebatamento é uma coisa e segunda vinda de Cristo ela é outra coisa e é posterior. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, nós temos a afirmação tácita do apóstolo Paulo, de que se trata de um evento para aqueles que estão preparados. Para aqueles que estão preparados, né? E nós, então, depois do arrebatamento da igreja, aí sim experimentaremos um período chamado de grande tribulação. Que, gente, não é nada do que nós hoje estamos vivendo. Eu, essa semana mesmo, fui interpelado por uma pessoa dizendo assim, olha, essa aqui é uma das trombetas, é uma das taças. Não. Biblicamente, o que a palavra de Deus fala sobre a grande tribulação são questões muito, mas muito piores. Muito piores. Tá? Eu gostaria, antes de entrarmos, né, no desafio final, só ler com vocês, rapidamente, 3 textos da palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, que falam, que comprovam, na verdade, que a igreja, ela sequer estará presente na grande tribulação. Primeiro capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1,
versículos 9 e 10, a palavra de Deus diz o seguinte: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram, o apóstolo Paulo falando sobre os Tessalonicenses, né? E como se voltaram para Deus, deixando ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ora, o apóstolo Paulo ele está aqui declarando, afirmando, que aqueles irmãos lá de Tessalônica, eles estavam livres da ira vindoura de Jesus. Esta ira que toda a epístola aos Tessalonicenses vai descrever de maneira escatológica. No capítulo 2, versículos 6 a 9, outro texto. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 9. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Para que este perverso venha, antes diz aqui o texto que nós acabamos de ler, aquele que é protegido pelo Senhor, ele não poderá estar presente. Quem é? A igreja de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, voltando um pouquinho no capítulo 5, versículos 3 a 9, a palavra de Deus diz: quando disserem paz e segurança, destruirão virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filho do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, não estejamos atentos, mas estejamos atentos e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns, na verdade, usam esse texto para defender exatamente o oposto. Olha, a igreja ela vai, como aqueles que estão firmes na fé, participar das mesmas tribulações. Mas eu leio, obviamente, de uma maneira totalmente diferente. Nós estaremos livres desse período chamado de grande tribulação, que, além de várias profecias do Antigo Testamento, não é apenas o livro de Daniel, né, ou as 70 semanas de Daniel, mas várias profecias do Antigo Testamento falam, mas eu quero me deter apenas ao que o livro de Apocalipse fala, por uma questão de tempo, para que você entenda que o Covid-19, gente, é nada em relação a tudo o que há de acontecer. Do capítulo 6 ao capítulo 8 do livro de Apocalipse, nós temos os selos. Vou dar apenas algumas informações aqui, né? Eu não vou me deter tanto tempo. No 6º selo, por exemplo, terríveis desastres naturais, grandes terremotos, eclipses, quedas de estrela, né? Alguns defendem que essas estrelas seriam os meteoros, né? E o texto diz que muitas pessoas morrerão por causa disso. Depois, as trombetas. Alguns defendem que selos, trombetas e taças não são eventos cronológicos, mas concomitantes. Eu entendo, para mim, na verdade, isso não faz nem tanta diferença, mas eu entendo como um tempo cronológico. Primeira trombeta, por exemplo, e as trombetas começam a partir do capítulo 8, a primeira trombeta fala de chuva de pedra com fogo e sangue, a terça parte da terra queimada.
Percebem como o Covid não é nada em relação ao que ainda virá, no que a palavra de Deus descreve como grande tribulação, tempo em que eu acredito, creio piamente que a igreja não estará presente. Segunda trombeta, grande montanha de fogo atirada no ar, a morte da terça parte dos animais marinhos e das embarcações. Terceira trombeta, uma grande estrela de fogo cai sobre a terra. Quarta trombeta, a terça parte do sol, lua e estrela se escurecem. Imagine o que isso causará. E por aí vai, gente. Depois as taças, né? O mar se torna em sangue, o capítulo 16, versículo 3 de Apocalipse. Os rios e as fontes se tornam em sangue. Terceira taça. A quarta taça, o sol queima os homens com fogo. Estudo no capítulo 16. A sexta taça, o rio Eufrates seca. E por aí vai. Então, gente, o que eu estou colocando para vocês é que é óbvio que o que nós estamos vivendo é uma pandemia. Só de falar esse termo pandemia, e eu me lembro o dia em que a Organização Mundial de Saúde ela mudou o status de Covid e começou a tratá-lo como pandemia, gente, eu fiquei assustado. Eu não tenho saído, eu estou morando em Atibaia, vocês já sabem, o pastor Luizito colocou, não tenho saído daqui. Tenho trabalhado aqui no seminário, volto para minha casa, que são 300 metros de distância, eu trabalho sozinho. Os alunos estão em casa, nas suas casas, em todo o Brasil. Os professores estão nas suas casas. E a gente fica aqui num pouco mais de liberdade, acredito que em muitos lugares do Brasil, porque a gente está num ambiente mais rural, digamos assim. Mas claro que isso nos assusta. E é complicadíssimo a gente viver esse tempo em que nós estamos vivendo. Eu diria que o maior problema não é a quantidade de mortes, e contrariando a outra facção política, eu digo facção, gente, porque as redes sociais mostram que nós não sabemos administrar os nossos pensamentos nesse tempo. Eu não creio que a maior dificuldade que nós enfrentaremos sejam as mortes. Elas estão acontecendo e muita gente ainda vai morrer. Eu não creio que também que o nosso maior problema seja a questão financeira do mundo. Isso também vai derrubar a gente. Muitos países, inclusive o nosso, vão retroceder. Mas eu creio que a maior dificuldade que as pessoas vão enfrentar daqui a alguns meses sejam as incertezas, seu estado emocional, as dificuldades, o abalo dos corações. Por isso eu entendo que nós, Igreja de Jesus, nós temos um papel muito maior nesse tempo. Mas em nada do que nós estamos vivendo hoje, nós podemos comparar ao que futuramente há de acontecer. Gente, quando o juízo de Deus vier a este mundo, as pessoas desejarão morrer. Porque o que está ao nosso redor vai literalmente se acabar. Em questão de dias, tempo. A grande tribulação, como descrito na palavra de Deus, ela terá uma duração de 7 anos. E a parte crítica dela terá uma duração apenas de 3 anos e meio. E tudo que nós conhecemos ao nosso redor vai se extinguir em 3 anos e meio. Então, o que nós temos hoje como Covid é exatamente nada. Mas eu gostaria de, agora sim, ler com os irmãos a palavra de Deus, para que nós não desviássemos o nosso olhar daquilo que Deus quer para as nossas vidas nos dias de hoje. E diz a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 5, o seguinte. Abra lá rapidinho, Apocalipse 19, do versículo 5 em diante. A palavra de Deus diz: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia!
pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, diz a palavra de Deus. As bodas do Cordeiro. Aqueles que creem em Cristo Jesus estarão lá. A igreja de Jesus Cristo, composta por todos os santos, por todos os salvos em Cristo Jesus, o ajuntamento destes santos estará lá diante do Cordeiro. Será o ápice daquilo que nós vamos viver. E esta igreja, ela é composta por aqueles que amam a Jesus, aqueles que são os seus seguidores, aqueles que obedecem ao Senhor, que fazem a sua vontade. A igreja de Jesus, que somos nós, ela tem um enorme desejo de estar com o seu Senhor e com o seu Mestre. A igreja de Jesus são essas pessoas que decidiram seguir a Jesus Cristo com todo o seu coração. A igreja de Jesus, ela é composta por aqueles a qual o sangue de Jesus Cristo purificou de todo pecado. Esta igreja que estará ali frente a frente do Cordeiro. E se há algo que esses momentos de vislumbres de eternidade devem ocasionar a cada um de nós, é este anseio. Mas nós não podemos, obviamente, entender que, tá bom, se está descrito na palavra de Deus que tudo isso vai passar e que um dia eu estarei lá no casamento do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Ah, muito bem, eu vou sentar e vou esperar. Mas não é assim. O próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, no versículo 15, ele diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos, queridos, literalmente, nos preparar para este momento, a partir de hoje, a partir de agora. Por isso o texto aqui traz exatamente essa ideia. Chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E a sua noiva já se aprontou. Em qualquer cultura, o casamento é algo extremamente especial. Eu gosto muito de ver filmes em que descrevem festas em outras culturas diferentes da minha, diferentes da nossa. Dia desses eu estava assistindo um filme que narrava, na verdade, descrevia a festa de um casamento de uma comunidade judaica. É interessante observar os costumes, a cultura. Vamos apenas nos deter à nossa cultura, que nesse aspecto não é diferente de nenhuma das outras. É uma data especial, tudo é anunciado, os convidados chegam, os convidados estão vestidos com a sua melhor roupa. Já reparou isso? Por que você não foi no casamento e tal? Porque eu não tinha roupa. Porque nós sabemos que casamento é lugar de gente bonita e bem arrumada. Até os feios se arrumam. Agora, a noiva de Jesus, a noiva, ela se prepara.
De que maneira quando é a data, nós precisamos estar prontos. E a maneira como isso acontece, muito interessante. Ela marca o dia da beleza, o dia da noiva. Então ela vai lá e toma aquele dia inteiro, né, dos pés à cabeça se preparando. As unhas, os pés. Hidrata o corpo, é banho disso, banho daquilo, é cera disso, é cera daquilo. O cabelo que era uma tristeza, agora tá alinhadíssimo. Tá tudo bonito. Tem noivas que se arrumam tanto que a gente nem reconhece. E o vestido? O vestido também não é algo que ontem eu fui na loja e saí com ele para vestir amanhã. Via de regra, as noivas gostam de fazer os seus vestidos, primeiro aluguel. Eu não tenho tanto dinheiro, mas eu vou pegar um vestido já usado, mas eu vou reformar. E você coloca lá no seu orçamento. Isso é um item importantíssimo, porque você quer estar ataviada. E aí você então chega para a festa, está tudo bonito, a ornamentação. A igreja nunca, o local de culto nunca esteve tão bonito como no casamento. Tudo foi pensado, a iluminação. Você preparou os músicos, você pediu para o pastor falar muito pouco, porque, enfim, casamento é assim mesmo. Mas você está preparado para a hora em que, casamento, cerimônia. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz ser o nosso maior desafio. Prepara-te. Por quê? Porque a noiva do Cordeiro, ela está preparada. A noiva do Cordeiro, ela está tão apaixonada pelo seu noivo. É o dia mais importante da sua vida. Então ela não se descuida por exatamente nada. É assim que nós precisamos viver o dia de hoje. Eu quero terminar dizendo o seguinte: tudo isso vai passar. Acho que eu concordo que muitos países serão muito mais afetados que o Brasil. Alguns países mais frios nas suas culturas deixarão de, se já não se abraçam muito, deixarão de se abraçar. O contato será à distância. Nós, brasileiros, a gente não aprende muito. Eu estou falando de mim mesmo. Eu acredito que quando as leis se afrouxarem, a gente já vai, deixa eu te dar um abraço. Eu já vi essa cena acontecer. Deixa eu te dar um abraço. Deixa eu chegar mais perto de você, porque nós somos assim. E tudo isso vai passar, gente. Mas o que não pode passar é esse sentimento que eu vejo que muitos de nós, Igreja de Jesus, muitos de nós que compõem a Igreja de Jesus temos tido. Um sentido de caminharmos mais próximos com o Senhor. Um sentido de estarmos mais na presença do Senhor. Eu não sei quando o noivo virá buscar a igreja, mas eu sei de uma coisa: a noiva precisa estar preparada. Nós precisamos estar completamente preparados para agradar o nosso noivo. E a melhor maneira de eu e você estarmos preparados é estarmos tão íntimos dele, é estarmos tão próximos dele, que a gente saiba tudo o que ele gosta, tudo o que ele quer ver em nós, e nós fazemos. É assim que os casamentos dão certo, não é verdade? Você sabe agradar o seu cônjuge. É só fazer aquilo que ele gosta, o que ele mais gosta, e não fazer aquilo que ele não gosta. Então, Igreja de Jesus, fica aí o desafio. O dia e a hora nós não sabemos. Como o Covid e muitas outras epidemias já vieram e já foram. Mas uma coisa é certa, ele vem. Em breve vem. Ele está chegando. Já podemos ouvir os sinais, as trombetas, ele vem. Então, como Igreja de Jesus, vamos nos preparar. Quero orar por você. Obrigado, querido Deus, por esta convicção, doce convicção em nossos corações. A certeza de que o Senhor está voltando. Nada resta, nada falta para que este dia aconteça. Portanto, que nós, a Igreja de Jesus, estejamos prontos, preparados para o seu retorno. E que desta maneira, ó Deus, o nosso viver agrade ao Senhor. Que ninguém aqui se descuide. Que ninguém aqui, ó Deus, deixe de viver na tua presença.
que ninguém neste momento busque tantas outras coisas, ou enche o seu coração de anseio, que não do desejo de estar na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Igreja Batista Betel. Muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O assunto é bem vasto, como foi iniciado, mas, como sempre, o pastor Sidney, de maneira muito excelente, conseguiu sintetizar e, de maneira objetiva e clara, compartilhar conosco, desta forma, as coisas mais fundamentais para pensarmos, para entendermos e para focarmos nossa atenção e a nossa vida nesse tempo. Quero então agradecer aos meus amigos, pastor Sidney, pela disposição em compartilhar essa palavra com a gente. Também ao pastor Luizeto, que gentilmente também cedeu a esta gravação. Deus abençoe vocês, família, ministério, que o Senhor continue a conduzi-los e a cuidá-los, meus queridos amigos e irmãos. Quanto a nós, fica esta meditação e este convite ao verdadeiro desafio. O desafio de não nos perdermos com tantas distrações desse tempo. Não foque tanto nessa pandemia quanto é para você focar no Senhor. Não foque e se perca tanto nas tantas notícias diárias, quanto você deve focar e se prender na palavra de Deus. Não tenha diante dos seus olhos a atenção apenas àquilo que está fora do lugar. O Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas disse também que nós poderíamos ter bom ânimo, pois Ele venceu, Ele é o nosso Senhor e Ele voltará para nos buscar. Finaliza esse tempo relembrando que Jesus disse aos seus discípulos, em João 14, versículo 3, não turbe o seu coração, não deixe o seu coração oscilante. Lembre-se de que Ele está preparando as moradas, e quando estiver tudo preparado, Ele voltará para buscar a nós, a sua igreja, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Que nosso coração, em vista da turbulência desse tempo, esteja firme, confiado nessa promessa e nessa verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você e encerraremos ouvindo uma bela canção que nos relembra esta verdade. Deus te abençoe, uma boa semana. Deus abençoe cada irmão e cada igreja em cada casa, e que você gaste cada um dos seus dias dessa semana que se inicia para realmente estar vivendo para agradar mais o Senhor que te salvou. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos. Muito obrigado por mais esse tempo juntos. Obrigado, Senhor, porque mesmo distanciados nesse período diferente da nossa vida, ainda assim o Senhor tem nos dado a bênção e a alegria de podermos comungar, de podermos estar juntos, unidos em espírito e em culto ao Senhor. E, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, a tua igreja tem se apresentado ao Senhor, te agradecendo, clamando pelo teu favor, louvando o teu grande nome e sendo desafiada pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, o pastor Sidney, teu servo, o pastor Sérgio Luizeto. Abençoe os teus filhos e que o Senhor também continue a abençoar ao teu povo da Igreja Batista Central de Guarujá, mas também todo o teu povo espalhado por toda a terra. Que nosso coração não desfaleça nas muitas tribulações à nossa volta, mas antes disso, que estejamos firmados no Senhor e nas certezas da verdade da tua palavra. Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora, maravilhosa de Jesus, o seu precioso Filho, que as consolações e o poder do seu Espírito estejam conosco, Senhor, teu povo,
denominada Igreja Batista Central de Guarujá, mas também alcance todo o teu povo espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.